cingir os lombos com saco, significado no Antigo Testamento. Quando Jacó tomou conhecimento que seu filho José era morto, mas foi uma mentira que seus filhos disseram para ele, pois José não tinha morrido, apenas tinha sido vendido como escravo aos midianitas. Mas os irmãos disseram para o pai que José era morto e levaram a sua túnica manchada de sangue, que eles mataram um animal e mancharam a túnica de José de sangue, como se uma besta fera tivesse comido José. Então a atitude de Jacó, o seu pai, como manifestação de profunda tristeza, leiamos Gênesis capítulo 37, versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Então vestir-se de saco, ou cingir-se de saco no Antigo Testamento, era momento de profunda tristeza, de humilhação, arrependimento, confissão de pecados. Porque eu fiz uma pesquisa na Bíblia a este respeito, porque estarei pregando na Igreja Assembleia de Deus do pastor Bonfim, segunda-feira, dia 11 de outubro de 2010. E o tema que as irmãs colocaram para esta programação, embora esteja marcado para ser um encontro de mulheres, mas a igreja toda vai participar, o tema está em Isaías capítulo 32, que eu fiquei assim um pouco preocupada com esse tema, por se tratar de encontro de mulheres, mas não somente as mulheres estarão participando, e sim toda a igreja. Então orei, pedi a Deus que Deus me orientasse, me inspirasse, como eu estaria pregando esta mensagem. E Deus falou ao meu coração que dissesse para a igreja que, diante do tema escolhido, Isaías 32, 9, que diz assim: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. E o versículo 11 diz: tremei, mulheres, que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despivi-vos e ponde-vos nuas, e cingi com panos de saco os vossos lombos. E eu orei, falei com Deus. Então Deus assim me inspirou que levasse à igreja esta mensagem, explicando o porquê que aquelas mulheres estavam sendo exortadas através do profeta Isaías, que elas estavam muito descansadas, elas estavam em repouso e que elas precisavam vestir saco, vestir-se de panos de saco e cingir os lombos. Então, por isso eu fiz essa pesquisa na Bíblia para entender o que significava aquelas vestes para aquelas mulheres. Então, continuando a pesquisa que eu fiz, após a morte do rei Saul, o rei Davi fez aliança com Abner. Abner era general-chefe dos exércitos de Israel, porém Joabe, sobrinho do rei Davi, traiçoeiramente o matou. Quando o rei Davi tomou conhecimento da morte de Abner, como manifestação de tristeza e lamento, segundo o livro de Samuel, capítulo 3, versículo 31, diz assim: disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingi-vos de panos de saco, e ide pranteando diante de Abner. Então, mais aqui um momento em que, de muita tristeza do rei Davi, e ele convocou o povo que estava com ele para rasgarem as vestes e se cingirem de panos de saco. Nabote possuía uma vinha, herança deixada por seus pais. O rei Acabe desejou comprar esta vinha,
Porém, Nabote disse que não vendia a herança deixada por seus pais. O que, ouvindo isso, Jezabel, esposa do rei Acabe, mandou apedrejar Nabote e o matou, porque ela queria que o rei, o marido dela, tomasse posse daquela vinha. Então, quando o rei chegou em casa, triste, abatido, porque ele não conseguiu que Nabote vendesse para ele, ela disse para o rei que ele estivesse sossegado, que ela ia providenciar o desejo do rei, e mandou apedrejar Nabote. E por causa desta maldade de Jezabel, Deus mandou o profeta Elias avisar ao rei Acabe que no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberiam o sangue do rei Acabe e o sangue de Jezabel, sua esposa. Mas o rei se humilhou diante de Deus. 1 Reis, capítulo 21, versículos 27 e 29, diz assim: Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Então está aqui a atitude do rei. Ele também se cobriu de saco e se humilhou diante de Deus. Você vai entender no final o significado destas mulheres estarem precisando se vestirem roupas de saco. Quando Ezequias, o rei de Judá, tomou conhecimento através de Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, o chanceler, que Senaqueribe, rei da Síria, havia invadido e tomado toda Judá e estava ameaçando todo o povo, veja a atitude do rei, o rei Ezequias, rei de Judá. Segundo o livro de Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 3. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então a primeira atitude do rei foi rasgar as suas vestes reais. Com certeza que era assim que o rei se vestia continuamente no palácio. Ele rasgou as suas vestes e se cobriu de quê? Panos de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim o mordomo e a Sebna o escrivão e aos anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco. Também os sacerdotes, os anciãos, se vestiram de saco e foram ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia e dia de vituperação, quer dizer, dia de insulto, dia de zombaria e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Eles estavam como que dor de parto, um sofrimento muito grande, uma dor na alma, porque Senaqueribe, rei da Síria, havia invadido Judá. Então a atitude do rei foi se cobrir de saco e também os sacerdotes. Então, sempre simboliza tristeza, angústia, amargura e também humilhação e confissão de pecados. Quando o rei Davi mandou Joabe contar todo o exército de Israel, este negócio pareceu mal aos olhos do Senhor. E o Senhor enviou um anjo e feriu a Israel com uma peste, e morreram de Israel naquele dia 70.000 homens. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 16, diz assim: E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendia contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Então, naquele momento daquela punição que Deus estava fazendo, porque Davi numerou o exército de Israel, e não era vontade de Deus, não era
desejo que Deus fizesse. Não era desejo de Deus que Davi fizesse isto, que contasse o exército. Davi não precisava contar o exército para ganhar a guerra, pois outras guerras Deus já havia dado vitória ao rei, sem que fosse necessário ele contar os seus soldados. Então Deus enviou uma peste e morreu naquele dia 70.000 homens. E Davi rapidamente convidou os anciãos e se cobriram de panos de saco e se prostraram com os seus rostos em terra e se humilharam diante de Deus. Quando Judá retornou para Jerusalém do cativeiro em Babilônia, que durou 70 anos, o sacerdote Esdras lê a lei diante do povo, e os filhos de Israel se ajuntaram com arrependimento e confissão de seus pecados. Neemias capítulo 9, versículo 1. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. Então eles estavam ali se humilhando diante de Deus, confessando os seus pecados, adorando a Deus, mas eles estavam vestidos com panos de saco. Quando Mardoqueu tomou conhecimento da conspiração de Amã contra os judeus para os matá-los, vamos ver Ester 4, de 1 a 3. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargor. Então, ele estava com amargura de alma. Quais foram as vestes de Mardoqueu? Saco. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. A rainha Ester não estava com suas vestes reais. Entendemos que Ester capítulo 5, versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte ao aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. Então, se a rainha Ester ela terminou os dias de jejum, que ela convocou as suas moças, as suas servas, as suas criadas, mandou que Mardoqueu convocasse o povo judeu e todos jejuassem. E ela agora termina esse período do jejum e diz que ela se vestiu de suas vestes reais. Com certeza que no momento da humilhação, do jejum, do clamor, ela também deve ter se vestido de saco. A Bíblia não diz, mas ela aqui diz que agora ela vestiu as suas vestes reais. Agora sim, ela está com as suas vestes de rainha e ela vai até ao rei. Oração do rei Davi em tempo de amargura. Salmo 35, 13. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Então diz aqui: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Então ele está aqui falando de uma profunda amargura que ele estava passando, ele e o povo, mas ele estava vestido de saco, sendo o rei Davi. Ele não estava com suas vestes reais. Salmo 69, 11 diz: pus por veste um pano de saco. Veja bem. Predição da ruína de Moabe. Cingiram-se de panos de saco. Nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças, todos andam uivando e choram abundantemente. Quando foi anunciada a ruína de Moabe, eles choravam, uivavam e vestiam-se de saco. O profeta Isaías diz para as mulheres de Jerusalém, Isaías 32:11: Tremei, mulheres, que estáis em repouso, turbai-vos, vós que estáis tão seguras, despi-vos e ponde-vos nuas,
e cingi com panos de saco os vossos lombos. Foi por causa deste versículo. As mulheres de Jerusalém naquela época, elas estavam muito vaidosas, elas estavam muito vivendo em função da beleza, da riqueza, da aparência. Diz a Bíblia no capítulo 3 que elas andavam cascavelando, elas andavam com o nariz empinado, com olhares impudentes, olhares cínicos, olhares provocantes, andares faceiros. Além delas estarem buscando a riqueza, a vaidade, o luxo, elas estavam também sem pudor. Agora elas recebem um recado da parte de Deus que o profeta Isaías entrega para elas. Vocês estão em descanso? Estão em repouso? Estão acomodadas? Não estão se importando com o que vai acontecer? Tirar essas roupas luxuosas que vocês estão se vestindo, tirar este luxo que vocês estão vivendo em função do luxo, da vaidade, da riqueza, da impudência, andares faceiros, vão vestir saco, vão se humilhar diante de Deus, vão buscar de Deus misericórdia. Foi por causa deste versículo. O profeta Jeremias exorta o povo a se humilhar diante de Deus pelos seus pecados. Jeremias 4:8. Por isso cingi-vos de panos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. Lamentação do profeta Jeremias, período de fome e de ruína em Jerusalém. O livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 10. Estão sentados na terra, silenciosos, os anciãos da filha de Sião. Lançam pó sobre a sua cabeça, cingiram panos de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a sua cabeça até a terra. Olha agora, já depois do livro do profeta Jeremias, o livro de Lamentações, ele está dizendo que os anciãos, as filhas de Sião, lançam pó sobre a cabeça, estão cingidos de sacos, vestidos de sacos. As virgens de Jerusalém abaixam a sua cabeça até a terra. Então aquele quadro agora mudou. Elas não estão mais com seus sapatos cascavelando, com seus andares faceiros, com seus olhares impudentes, olhares sem pudor. Em outra tradução de dicionário, eu vi vários significados, diz sem vergonhas. Então, a Bíblia verdadeiramente tem tudo para que nós podemos ler, possamos aprender e nos corrigirmos, porque nós somos alertados todos os dias que nós temos que ter vida santa e de retidão diante de Deus. E não era isso que aquelas mulheres estavam vivendo. Por isso o profeta diz: tremei, mulheres, que estáis em repouso, turbai-vos. Turbar é agitar-se. Elas precisavam ser agitadas, vós que estáis tão seguras. O profeta Ezequiel profetiza durante o cativeiro em Babilônia. Ezequiel 7:18. E se cingirão de panos de saco, e os cobrirá o tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha. O povo agora já estava no cativeiro em Babilônia. Não obedeceram, não ouviram os profetas, foram para o cativeiro. E agora eles estavam precisando se cingir de sacos. E sobre os rostos havia muita vergonha. Lamentações sobre Tiro. Tiro era um porto da Fenícia situado numa ilha ao norte do Carmelo e ao sul de Sidom. Ezequiel 27:31. E se cingirão de panos de saco e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação. Então, está aqui também a lamentação sobre Tiro, que eles iam e se cingirão, eles iam se cingir para o futuro com panos de saco, iam chorar com amargura de alma,
mas as vestes seriam sacos. Oração do profeta Daniel no cativeiro. Confissão dos pecados do povo. Daniel 9, versículo 3, ele diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Daniel está aqui orando a Deus. No cativeiro, os 70 anos são passados, mas ele está aqui buscando a Deus com oração, com rogos, jejum, as vestes do profeta Daniel, panos de saco e cinza. A terrível carestia é causada pela locusta e pela seca. O profeta Joel, capítulo 1, versículos 8 e 13, lamenta como a virgem que está cingida de panos de saco. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Agora ele está falando para os sacerdotes, para as virgens e para os ministros do altar. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus. Veja bem que estava havendo uma carestia muito grande, porque a locusta enviada por Deus havia destruído toda a agricultura naquela ocasião. E agora o profeta Joel diz para o povo, para os sacerdotes e para os ministros que ministravam no altar de Deus: entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus. Glória a Jesus. A visão do profeta Amós, ameaças contra Israel. Amós 8:10. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e a calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como o luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eu vejo, através deste tema que as irmãs escolheu, uma necessidade urgente da Igreja do Senhor: se humilhar, confessar, reconhecer que o pecado traz tristeza, traz amargura de alma, e Deus está nos alertando enquanto é tempo. Hoje nós não vamos nos vestirmos de saco, nós vamos nos vestirmos de humilhação diante de Deus, revestirmos com a palavra de Deus, usar a palavra de Deus, usar o capacete, o cinturão, calçar o evangelho da paz. Cingir os nossos lombos é nos prepararmos para uma guerra, para uma batalha, e é o que nós estamos vivendo. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais suportar os dias maus. Quando o profeta Jonas pregou na cidade de Nínive, qual foi a atitude do rei de Nínive? Jonas 3, de 5 a 6 e o versículo 8. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então o rei de Nínive, ao ouvir a mensagem que Jonas estava pregando, que ainda 120 dias e Nínive seria subvertida, ele tirou as suas vestes reais e se vestiu de panos de saco. E diz a Bíblia, Jonas 3, 5, 6 e 8, que
do menor ao maior. Todos se vestiram de saco. Não escapou ninguém, e até os animais também foram cobertos de saco e também jejuaram. E ainda terminando no Novo Testamento, Mateus capítulo 11, versículo 21, Jesus exorta as cidades de Corazim, Ai e Betsaida. Ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Então está aqui o próprio Jesus dizendo que a vestimenta de saco representa, significa também arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós nos humilhamos. Então, esta mensagem que as mulheres de Jerusalém estavam precisando vestir-se de saco e tremei, vestir de saco, se humilhai, porque vocês serão agitadas. Esta é a palavra de Deus. Eu estou lendo para ver o tempo que vou gastar. Se eu vou poder ler todos estes versículos